Começou. Bom dia! Bom dia para você que está acordando agora junto com a gente, nesse domingo de Páscoa, às 8 horas da manhã, exatamente como nós havíamos combinado na última live. É muito bom ter você. Você que talvez vai assistir depois, né? Não conseguiu acordar tão cedo assim nesse domingo de Páscoa. Ou vai assistir assando peixe. Vai assistir assando peixinho. Não vou falar outras coisas não, porque eu não quero escandalizar ninguém, né? Vai assar um peixinho, fazer um bacalhauzinho, alguma coisa. Bacon. Ou churras, né? De carne não pode, de peixe. Ou você que vai assistir depois, você é muito bem-vindo. E nós estamos iniciando mais um momento de compartilhar um pouco da palavra do nosso Deus com você. É uma alegria muito grande, tá bom? Você que chegou aí, que está assistindo, vê se está tudo bem com o áudio. Vai dando um ok pra gente, que eu esqueci de fazer uma coisa. Só para passar a qualidade do áudio pra gente, eu vou pedir para você fazer um favor, Marcos. Eu esqueci desse detalhe, gente, me perdoe. Eu já deixo tudo preparado antes para não ter esse problema. É do lado de cá. Encaixa pra gente aí. Que aí vai ter o microfone. Isso. Pessoal, vai dando Vou compartilhar um okzinho. O nosso diácono, futuro diácono, nosso superintendente da escola dominical, ele vai compartilhar com a igreja o link, tá, da nossa live. Você vai dizendo pra gente aí conectar o nosso áudio, tá bom? O que a gente tem falado, né, para aqueles que vão compartilhar, acompanhar junto com a gente a live de hoje, por favor, você pode trocar informações junto com a gente, tá bom? A ideia é que seja um momento de compartilhar, né? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da ressurreição. Basicamente nós vamos falar sobre o que Jesus consumou através da ressurreição, tá bom? E eu separei algumas coisas para a gente pensar junto aqui e conversar. E eu queria te desafiar a participar junto com a gente, tá bom? Não fica só assistindo não, você pode mandar um recado aí. A gente vai acompanhar no computador aqui também, então você vai perceber que de vez em quando eu vou virar o meu rosto para cá, para acompanhar aqui no Facebook da igreja. Se você quiser mandar um comentário, quiser mandar alguma coisa, a intenção é que a gente faça mesmo uma escola dominical bem legal, bem gostosa, tá bom? Pode perguntar diante do assunto que nós estamos tratando, né? A gente não vai fugir desse assunto, tá bom, gente? Sei que às vezes aqui tem algumas perguntas diferentes do assunto, Jefité. Jefité é interessante. Mas a gente quer manter, né, quer ficar nesse assunto da ressurreição, que é um momento propício para a nossa vida. Então, você que está chegando, quiser mandar pergunta, né, por favor, mande pergunta para a gente. Né? O Dinão e a Zé, um abraço para vocês, viu, queridos? Deus abençoe, Rosilda, Dai, né, o Marcos está aqui do meu lado. Deus abençoe cada um de vocês. E se você está assistindo aí, o Dinão é lá de Mogi Guaçu, da casa amigo nosso lá de Mogi Guaçu, e a Daiana lá de Jundiaí. Vai um povo abençoado aí. Internacional. Estamos abusados, um povo que está assistindo junto com a gente. É muito bom ter vocês aqui, viu? E você que está chegando, tá? Pode acompanhar também junto com a gente. E vai ser um tempo bem precioso, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Eu quero dar um tempo para você abrir a sua Bíblia. Se você quiser pegar a sua Bíblia, abra ela em Mateus 28, Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós vamos ler 6 versículos desse texto e depois nós vamos compartilhar um pouco desse texto com a palavra, através desse texto, a palavra de Deus, né? Que Jesus consumou através da ressurreição, algo que acredito ser importante para esse momento da nossa vida, tá bom? Então, enquanto você vai abrindo aí o Evangelho de Mateus, capítulo 28, nós vamos orar, pedir a bênção de Deus para a nossa vida. Eu vou pedir para o Marcos começar hoje. Semana passada eu comecei, ele terminou. Vou pedir para ele começar e eu oro encerrando a nossa live, tá bom? Senhor Deus, estamos aqui, Senhor, nesta manhã. Amém, Pai. Abrindo a Tua palavra, Pai, para expô-la ao Teu povo.
para lembrarmos, Senhor, da grande bênção, da grande graça, da grande e a maravilhosa palavra que nos vem na sua ressurreição. Amém. Daquilo que nós recebemos nela, daquilo que nós podemos nos gloriar nela, nos alegrar nela. Que o Senhor nos ensine, ó Pai, que o nosso coração seja cheio pelo Teu Espírito, do saber da Tua palavra que se revela a nós. Porque a palavra se fez carne em Seu Filho, e tudo se revelou a nós em Seu Filho, e nele nós temos vida. Vamos entender, Senhor, que clamamos para que o Senhor nos abra o entendimento, para compreender a riqueza dos tesouros do Teu Evangelho, Senhor, que advém dessa santa verdade que o Senhor ressuscitou. Nos traga, Senhor, ao entendimento disso, de que morremos com Cristo e com Ele ressuscitamos. Amém. Que nós temos nele a nossa esperança e nele nossa rocha firme na qual podemos viver, Senhor. Sim, meus queridos. Aviva nossos corações, nos desperta, Senhor, nos dá força para continuar na nossa caminhada, e que pela Tua palavra nos tornamos cada vez mais a imagem desse Cristo ressurreto, que nos dá a esperança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ô Paulinho, querido, um abraço para você, meu amigo. Luiz Paulo Brito. Ei, rapaz, esse cara tem umas histórias muito bacanas. Mojimirim. Acampamento na rocha, hein, Paulinho? Isso aí foi coisa boa demais da conta. Não foi nesse acampamento que eu voltei pra igreja, rapaz. Esse Eu Luiz achei que Paulo... era que você tinha voltado casado. O Paulinho Brito aí tem culpa de eu ser pastor hoje. Paulinho, um abraço, querido. Saudade de você, da Kedman, da sua filhota mais velha, acho que é a Mariana, né? Se eu não me engano. Deixa um abraço pra família toda, viu, querido? Ele tá lá de Mojimirim, mano, da cidade, do lado de onde eu morava. É uma benção. Deus faz Muito grandes bom. coisas em acampamentos. Faz, cara. Você é bom. virou pastor e eu casei. Ai, que benção, tá vendo? Acampamento é bom demais. Eu na Rocha foi uma benção na minha vida, acampamento na Rocha. Então, Paulinho da Kedman aí, tem uma saudade, um carinho muito grande por ele. Grande Paulo. Muito bem, então vamos lá, querido, abra sua Bíblia, se você já abriu e você está chegando agora mais uma vez, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6, nós vamos compartilhar algumas coisas aqui a respeito do que foi consumado através da ressurreição. E você, volta a dizer, né, se você está entrando aí, você está livre também para compartilhar com a gente, para trocar experiência junto com a gente. Nós não queremos ficar só nós dois falando aqui, se não tiver jeito vai ser só nós dois, né, Marcos? Mas se você quiser compartilhar, por favor, compartilhe junto com a gente aí, mande algumas ideias, algumas informações, o que você acha. De repente eu não vou falar alguma coisa que você acha aqui e você pode dizer, pastor, eu acho que ele consumou isso também. E aí a gente bate um papo e conversa sobre isso, tá bom? Vamos ler o texto, querido? Mateus 28, de 1 a 6 diz assim: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e sentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e as suas vestes alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Bom, texto muito simples, não é? Maria Madalena e a outra Maria foram para o sepulcro para saber como é que estavam as coisas. Chega lá, dão de cara com o anjo fala assim: Jesus está aqui não, já ressuscitou. E assim vai. Bom, hoje eu queria me deter um pouco para a gente pensar junto e conversar aqui, a sua digníssima Laura. Bom dia, meu irmão. E conversar aqui a respeito dessa questão do que Jesus consumou através da ressurreição. Uma coisa interessante, né? Antes da gente começar. Rapaz, a gente fica pensando, nós estamos numa quarentena danada aí, né? Alguns estão trabalhando, você vai trabalhar amanhã, eu estou trabalhando de casa, fazendo as minhas coisas de lá. E pelo menos da minha geração, né? Daqui a alguns dias completo 37 anos, novinho ainda, né? Perninha de bebê. Cada perna. 37 anos. Essa que a gente está vendo é uma experiência diferente, né?
Cara, nós vamos passar a Páscoa, por exemplo, bem possível que eu fale isso hoje à noite, e nós vamos passar a Páscoa como igreja sem a ceia. E o que é a Páscoa? Sem a ceia, sem representar, né, o vinho e o pão, o cálice, o sangue e o pão, do sangue e o corpo, né, representativo ali no cálice e no pão. Mas você já parou para pensar como nos faz refletir nesse momento? A gente não pode estar como igreja reunida, né? Eu sei que internamente aí nas igrejas, alguns pastores, eu pelo menos com alguns amigos de pastores, nós temos conversado, compartilhado muito mais eles do que eu até, a respeito da questão que tem sido lançada aí da ceia online, faz a ceia, cada um prepara na sua casa, o pastor vai na igreja, o ministro, o povo, né, é viável, não é viável, deve, não deve, é compatível, não é compatível, mas a grande questão é o quanto esse momento está fazendo a gente repensar alguns significados para a nossa vida. Às vezes eu sei que a gente como cristão tem aí o reconhecimento do que significa a Páscoa, claro, para a gente é essencial, mas você vê às vezes filho de cristão comemorando a Páscoa, o ovinho, esperando o coelhinho chegar. Rapaz, isso é uma coisa que para mim não faz sentido. Vendo chocolate. Né? A gente compra chocolate, é a cultura do nosso país, ok, mas eu sempre falo para meus filhos, né? Páscoa e Natal tem outro significado. Então, na Páscoa a gente não celebra o coelhinho, a gente não espera o coelhinho. Na Páscoa a gente celebra a vida de Jesus Cristo. Essa é a realidade da nossa vida e nós precisamos ensinar isso para os nossos filhos, precisamos ensinar isso para a igreja. E nós estamos no momento que nós podemos refletir realmente agora o verdadeiro significado da Páscoa, né? Que não é apenas o chocolate, mas é a vida de Jesus. E é importante isso para a gente, porque é essa vida de Jesus em nós agora que nos fortalece para a gente conseguir viver e passar por essa situação, né? Por essa circunstância que nós estamos passando como igreja e como família. Alguns ainda empregados, outros cristãos talvez foram demitidos, há outras realidades que alguns estão vivendo. Esse é um momento importante de pautar o que realmente deve ser valorizado para nós. E nesse momento de Páscoa, a vida de Jesus precisa ser valorizada na nossa caminhada. Então é um momento, claro, nós não vamos ter ceia, não vamos fazer ceia online, não vamos fazer nada dessas coisas. Se Deus quiser, só esse mês de abril e maio nós já vamos estar juntos. E vamos, no dia que liberar, que a gente voltar, já vai fazer uma baita de uma Santa Ceia celebrando. Mas dá para fazer, mandar alguém fazer um pão sem fermento. Aí dá para fazer, só não pode fazer com vinho, que é perigoso. Mas é um momento importante, né? Para a gente celebrar a vida de Jesus hoje. Por isso que eu queria que nós pensássemos um pouco sobre essa realidade. O que Jesus consumou na ressurreição? O que quando ele falou ali, está consumado, né? O que ele realmente disse, ou o que ele consumou através desse momento da vida de Jesus. Então eu vou compartilhar com você aqui, como geralmente nossa escola dominical é em torno de 50 minutos. Eu quero compartilhar aqui algumas coisas que eu acredito que Jesus consumou na ressurreição, e aí a gente vai conversando aqui durante a nossa caminhada, tá bom? Você que está entrando aí, o Rafa lá de Mogi Guaçu também entrou, a Marina. Abra em Mateus 28, tá bom? De 1 a 6 é o texto que a gente está usando como base, mas nós vamos citar vários outros textos aqui daqui a pouco, a respeito de algumas temáticas específicas que a gente está falando, vai conversar aqui, tá? E aí, como eu tenho dito, se você quiser, compartilha junto com a gente aí sobre o que nós estamos falando, nós vamos trocando uma ideia junto aqui, tá bom? Então vamos lá, queridos. Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Tá bem? Então vamos. O que Jesus consumou através da ressurreição? A primeira coisa que eu acredito que Jesus consumou através da ressurreição é o amor. Por que ele consumou o amor? Pela realidade daquilo que João 3, 16 e 17 diz, né? É um texto que é bem conhecido para nós. Ó, rapaz, o Ailton aqui, ô gordinho,
Saudade de você, meu amigo. Deus abençoe sua vida, sua igreja, viu? Você que é pastor lá em Rio Claro, da minha turma, fez meu casamento tudo. Menino bom. Saudade de você, gordinho. Abraço pra Gi e pras meninas aí, viu? Em nome de Jesus. São tão prestigiados. Rapaz, que benção, menina gente boa. Jesus consumou através da cruz, da ressurreição da cruz, o amor. João 3, 16, 17 é um texto que a gente conhece bastante, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo veio ao mundo não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, essa salvação que João fala no capítulo 3, 16 e 17, está relacionada, óbvio, ao versículo 16, que é o amor de Deus que foi derramado por nós através da vida de Jesus Cristo. E eu acredito que isso é de extrema importância para nós, principalmente quando isso se trata da vida de Deus e da vida de Jesus sobre a nossa vida. Por quê? Porque através dessa realidade do amor que nós vemos nas Escrituras, nós aprendemos e entendemos como nós devemos entender e viver esse verdadeiro amor. Não somente em nós, mas através de nós. E por isso que esse momento é um momento diferenciado, porque nós estamos sendo desafiados, Marcos, a viver a realidade desse amor, cara. Porque algumas coisas têm acontecido nos nossos dias, né? A gente tem visto, por exemplo, grandes discussões que têm se instaurado aí na internet. Eu já tenho falado sobre isso. Inclusive, dentro do povo de Deus, estão mais preocupados com a ideologia política agora do que aproveitar esse momento para falar de Jesus, para ser o bom perfume de Cristo, para ser a luz, para ser o sal, né? Então, o que vai fazer diferença na nossa vida é a realidade desse amor. Então, nós, quando entendemos o amor de Deus por nós através de Jesus Cristo, nós compreendemos que nós precisamos também agora viver esse amor através das nossas vidas, né? Jesus consumou, através da sua ressurreição, aquele amor de Deus por nós na cruz. Ou seja, o amor do Pai por mim e por você, ele foi tamanho que o Filho dele aceitou morrer na cruz por mim e por você. E o Filho também nos amou a tal ponto de vir morrer em nosso favor. Isso é importante, né? Então, tem alguns outros textos que falam sobre isso. Por exemplo, 1 João capítulo 4, versículo 9, né, que ele vai dizer assim: foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Né? Então, a nossa vida é uma vida por intermédio do Filho de Deus, que por amor se sacrificou em nosso favor. Né? E aí o mesmo capítulo 4, versículo 10... que é esse amor, né? E que se manifesta esse amor? O que significa esse amor? Não, esse amor é maravilhoso, né? Entrega total, sacrifício, rendição, né? Grandes coisas para a nossa vida. 1 João 4,10: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, a primeira coisa que nós vemos que Jesus consumou através da ressurreição é o amor dele por nós. Ele cumpriu com esse amor pleno em nosso favor. Isso é importante para nós nos dias de hoje, né? Nos dias que a gente tem vivido, onde o amor tem se esfriado, onde a gente vê a preocupação mais em cumprir-se a vontade do ser humano, em fazer aquilo que o ser humano acha que tem que ser feito, mesmo que isso afete as outras pessoas, em satisfazer os desejos do coração do ser humano, do que viver o amor que Jesus nos ensinou na cruz do Calvário. Então, a gente precisa entender isso, dessa consumação do amor, porque nós estamos necessitados de viver esse amor, Marcos. A gente vê tanto isso nas mídias, nas coisas, o mundo prega. Por exemplo, quem assiste séries, filmes, novelas, que é uma forma que o mundo desenvolveu de produzir cultura em massa,
de você influenciar pessoas em massa, em grande, você tá todo mundo assistindo, vendo na televisão, tem aquele canal que todo mundo assiste, passa tudo aqueles negócios todo dia na sua cabeça, martelando. Ame a você mesmo. Ame você mesmo, ame você mesmo, ame você mesmo. Ontem eu ouvi um cara falando assim, uma série assim, eu tenho que parar de pensar, eu tenho que sentir, tenho que viver aquilo que me faz feliz. E o amor de Cristo é um amor que é o contrário desse. É um amor que se dá. Exatamente. Um amor que... Tenta imaginar, gente. Vamos tentar pôr isso em uns pingos nesses is aí. Deus, o Deus eterno, o Filho de Deus, a palavra encarnada, se desce ao mundo, se faz carne e morre por causa de nós. O que ele devia pra gente? Nada. Nós devemos pra ele. Nós devemos muito, tudo pra ele. Exatamente. E é interessante, você falou da mídia, né? A mídia também tenta deturpar esse amor, né? Tudo é amor, né? Tudo é amor. Não, Deus é amor, então ele aceita todas as coisas. Não, Deus é amor, ele aceita aquilo que é contrário à palavra dele, porque ele é amor. Né? A gente tem que tomar cuidado com algumas coisas que a gente fala, né? Também a gente não pode citar algumas coisas erradas aqui, mas Deus, ele nunca vai contra aquilo que a palavra dele diz, né? Então, por exemplo, a Bíblia diz a respeito da realidade tem que falar, né? Não tem jeito. Da realidade daquilo que é pecado. E aí você vai entender aquilo que é pecado, né? Para a gente não ficar entrando em detalhe, que a gente não quer ir para outro foco. Mas a Bíblia fala a respeito de muitas coisas que é pecado. E aí algumas pessoas acham que porque Deus é amor, ele vai aceitar isso. Não, tem coisas que a Bíblia diz que Deus abomina. É abominação aos olhos do Senhor. Traduzindo para nós, ele odeia. Ele não aceita, mas Deus é amor, ele aceita. Não, ele não aceita. A gente tem que lembrar uma coisa extremamente importante quando a gente fala que Jesus consumou na morte dele, o amor, na ressurreição dele, perdão, o amor, mas é um amor que está ligado àquilo que ele nos ensina através das Escrituras. Esse amor que ele consumou em nosso favor, pagando pelos nossos pecados, primeiro, não é um amor que vai contrário àquilo que ele diz que é pecado, tá bom? Então, tudo aquilo que ele fala que é pecado, que não agrada o coração dele, que fere a santidade dele, não é porque ele nos amou de tal maneira que ele vai aceitar que a gente viva nesse pecado. Ele não vai aceitar. O amor dele foi para perdoar os nossos pecados, para que nós tivéssemos vida, mas para que a nossa história fosse transformada. O velho homem fosse deixado para trás e o novo homem vivesse, renovado, restaurado e vivificado através desse amor. Segundo, esse amor de Deus por nós, que foi consumado na ressurreição, também não é um amor que nos dá a autonomia para continuar vivendo o que a gente quer, para continuar vivendo segundo os anseios do nosso coração, para continuar vivendo como se nada tivesse acontecido. Eu sei, isso também não é o tema de hoje. Eu sei, na nossa doutrina reformada, uma vez salvo, sempre salvo, predestinação e tal. Então não é esse amor que predestina, que dá a gente a autonomia de falar, eu já sou predestinado, vou fazer o que eu quero, Deus me ama, então ele vai me aceitar. Não é uma porta para você viver de qualquer jeito. Esse amor não é para isso, tá bom? E terceiro, esse amor é para que você reflita e viva através dele a sua vida debaixo desse amor. Uma fala muito usada, mas porque Jesus andava com as prostitutas, Jesus andava com os cobradores de impostos, Jesus andava com os ladrões, exato. Jesus andava com o pior da terra, tá? Ele andava. Só que toda vez que ele realizava alguma coisa a esse povo, qual que ele, por exemplo, uma prostituta, a adúltera, que está sendo, vai para ser apedrejada, e ele diz aquele famoso texto, né? Quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. A gente geralmente esquece que ele podia ter tacado a pedra. Ele não tacou, mas o que ele exigiu dela? Não dá de vida, não peques mais. Não peques mais. Ele pegava sempre aquela pessoa que a gente considera o pior da sociedade, e quando ele recebia, ele curava aquela pessoa, ele recebia aquela pessoa, ele exigia: vai e não peques mais. Mude sua vida. Como ele disse para Nicodemos, é necessário que o homem nasça de novo. Seja uma nova pessoa. Eu estava falando isso com a minha esposa ontem, dessa tentativa que o mundo tem de criar um ser humano perfeito.
Criar um ser humano novo. A gente percebe que quando as pessoas abandonam a Deus, elas precisam criar ídolos e colocar no lugar. E no nosso tempo, esses ídolos têm vários nomes, mas todos eles têm um princípio de querer criar um ser humano novo, um novo homem, um novo mundo, uma nova sociedade. E por isso eles usam desculpa para fazer a pior coisa do mundo. Sim. Só que a Bíblia nos ensina que o homem não pode ser transformado por coisas materiais. O homem não pode ser transformado por técnicas ou métodos. O homem não muda para melhor. O homem só Deus muda o homem. Deus muda o homem matando o homem e fazendo de novo. Exatamente. E é interessante isso aí que você falou, Marcos, que Jesus ele andava no meio dessas pessoas, né? Mas aí você estava falando disso, eu estava lembrando do Salmo 1, né? Bem-aventurado aquele que não anda com essas pessoas. Não anda segundo o conselho do homem. Não anda. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho, não se detém no caminho, nem se assenta na roda. A grande diferença é que Jesus, ele andava com essas pessoas, mas a história dessas pessoas eram transformadas por Cristo. E qual a diferença que a gente percebe hoje naquele que fala que é crente? Fala, eu tenho que andar no meio desse povo. Imagina que Jesus era como o sol, ele ia chegando no planeta e saía do lugar e vinha para rodar em volta dele. A gente não, a gente quer chegar uma luazinha, chegar perto do sol e achar que o sol vai rodar na nossa volta. Cara, eu vejo que o povo não entende essa realidade, usa de forma errada a realidade do que Jesus fez. Ele realmente andava com essas pessoas, mas ele transformava a história dessas pessoas, ele influenciava essas pessoas. Então, bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, você que não vive segundo o padrão desse mundo. Quando Jesus andava com essas pessoas, ele mudava o padrão da história das pessoas. Mas pastor, eu vou lá ser luz lá no Pancadão. Vai ser luz lá, naquele lugar que é escuro, né? É na escuridão. Vou ser luz. Então essa é a diferença. Por isso que quando Jesus ele treina essa realidade de consumar o amor através da sua ressurreição, é porque ele viveu esse amor em favor das pessoas. É negar-se a si mesmo, a sua glória, a sua majestade, o seu poder, né, a sua vida em favor da nossa vida. É isso que a gente precisa entender, que é um exemplo para nós agora, nesse dia de quarentena, né, de ressurreição que nós celebramos hoje, para que nós vivamos também esse amor através das pessoas. Ou seja, deixa eu dizer para você, querido, querida, que vive no meio de pessoas que não conhecem a Jesus, que não tem um coração rendido ao governo de Jesus, você precisa viver esse amor agora para essas pessoas, por essas pessoas, através da sua vida. Não cabe a nós o julgamento, né? Não cabe a nós o apontar de dedos, cabe a nós o amar as pessoas. Mas não esse amor que aceita tudo, né? Esse amor que ama o indivíduo. E às vezes é um amor também que aponta o pecado, como você citou da mulher adúltera. Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Vai todo mundo embora. E ele chama ela e fala assim, cadê os teus acusadores? Ela olha, vê que não tem ninguém, ele fala, tão pouco eu. Agora, vai, não peques mais. É um amor que aponta o erro e que diz assim, olha, não faça mais isso. Ele redime, exatamente. Então, a gente vê isso nas Escrituras. E esse é o amor que Jesus consumou através da ressurreição. Né? E é um amor, lembra, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra. Então, tem uma diferencinha básica aqui. Né? Já divide. Já demonstra a realidade. Então, nós precisamos entender, queridos, esse amor que foi consumado através da ressurreição, para nós vivermos esse amor através de nós. E eu volto a dizer, né? Tem uns pastores ali que ficam bravos, possivelmente vai ficar bravo. Eu volto a dizer, ei, pastorzada, crente, não é a hora da gente ficar discutindo, gente, ideologia política, com todo respeito. Não é a hora da gente ficar brigando por causa de A, B, C ou D. Se você não concorda com o seu presidente, com o seu governador, beleza, senta com o seu amigo assim, ó, nem eu, Marcos, aqui, a hora que acabar a live, nós vamos discutir a postura do governador Dória e tal. É hora de, como pastor, eu ensinar minha ovelha aqui a orar, dobrar o joelho, aclamar. É hora de, como pastor, dar o exemplo na mídia social, que o que eu tenho que fazer é pedir a graça, a misericórdia, a bondade de Deus. É hora de eu demonstrar
o amor de Deus através da minha vida. Acho que é um problema muito comum nosso. Não um brasileiro, que geralmente o brasileiro gosta de ficou para baixo. Não, o brasileiro não, todo mundo, ser humano. Sim. A gente gosta de reclamar. A gente pensa naquele pessoal no deserto. Mas maná de novo, Deus. Vai manar de novo. Tá bom, planta aí na areia, meu amigo. Faz o que você quer comer. Planta aí na areia, o que você quer comer. Mas o cara tava reclamando. É só maná, Deus. Mas todo dia maná, manda um bacon. Bacon não pode, manda um frango então. Mas o negócio, a gente vive para reclamar, parece às vezes. E a gente às vezes tem que mudar essa chave, ver como que Jesus vivia e repetir que não é só falar, você tem que viver. A gente não pode só falar, isso está errado, isso que é acusar, é apertar, é apontar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e falar, e não faz nada. Exatamente. Vou lembrar um detalhe, tá bom, gente? Pode compartilhar aí, tá? Por favor, se quiser escrever alguma coisa aí, escreve aí que a gente vai ler aqui e a gente vai compartilhando junto. Gente, fala com nós aí. Fala com a gente, que só tá eu e o Marcos, eu fico olhando pra ele olha pra mim, eu olho pra ele olha pra mim. Então vamos compartilhando aí junto com a gente. Amar, gente, a gente precisa de amar as pessoas, né? A gente precisa viver. E eu acredito que Jesus consumou esse amor através da sua ressurreição, né? Ele cumpriu com esse amor do Pai através da ressurreição, nos ensinando essa realidade. O que é interessante é que Jesus ele nunca faz distinção de pessoas, né? na caminhada dele, na história dele. Todos aqueles que chegaram até Jesus e pediram o auxílio de Jesus, do mais humilde, do mais simples, até aquele que tinha maior condição, seja condição financeira, ou seja condição no sentido de autoridade, né, de autonomia, como alguns tiveram, mas se chegaram até Jesus, ele se atentou para todas essas pessoas. Ele ia juntar as ovelhas desgarradas. Exato, ele demonstrou esse amor por todas as pessoas. Eu gosto de lembrar disso, né? Por exemplo, quando Jairo vai chamá-lo para ir para curar sua filha, ele aceita ir para a casa de Jairo, e quando uma mulher que é considerada impura pelo problema de fluxo de sangue que ela tem, ela toca em Jesus, Jesus para conversar com ela, porque ele sentiu que dele saiu o poder. Ou seja, a gente percebe que Jesus ele dá essa atenção para as pessoas mais distintas, né? Quando o jovem rico vai falar com ele, eu acho interessante a história do jovem rico num dos evangelhos. Quando o jovem rico vai falar com ele, a Bíblia diz que olhando o amor e disse. Olha que interessante, né? Vai vendo o que você tem, ou ainda te falta. Isso é importante. Essa realidade do que Jesus viveu e exemplificou através da sua caminhada, ele consuma isso através da sua ressurreição. Ele nos ensina assim, olha, eu ensinei como vocês devem viver e agora vocês têm que praticar isso através da vida de vocês, porque eu não vou estar mais aqui, eu vou voltar para o meu pai, vou preparar um lugar, como eu já havia dito antes, vou preparar um lugar, na casa do meu pai há muitas moradas. Então ele ensina a gente a viver e diz, vivam. Na cruz ele fala isso para quem está lá junto com ele, né? Olha, está aí a sua, os seus, vivam. Sua mãe, seus irmãos. Da sua mãe e seus irmãos, vivam, ou seja, vivam o amor que eu ensinei para vocês. E quando ele ressurge, quando ele é ressurreto, então ele realmente consumou esse amor. Ele falou, agora é hora de vocês demonstrarem isso, né? Através da vida de vocês. E como eu disse lá no começo, nós estamos vivendo um momento ímpar como igreja, diferenciado como igreja, e a maior questão que nós estamos sendo desafiados a viver hoje, né, além do nosso relacionamento, nossa vida com Deus, é esse amor. Porque eu particularmente, às vezes entro na internet, vou no Facebook, começo a ver tanta coisa, que eu percebo que meu coração começa a ficar irado. E para eu não ficar mais irado, eu tenho que fugir desse negócio. Quando Paulo fala que a gente tem que se abster de qualquer forma de mal, né? Fugir da aparência do mal, para que eu não peque por causa das outras pessoas. Marcos, tem dia, cara, que eu vejo umas postagens assim, eu fico doido para responder. Eu escrevo uns textos no Face para responder e deleto. Eu já fiz isso. Por quê? Porque o que vai causar isso?
Vai demonstrar o quanto eu amo essa pessoa, que eu quero que ela entenda a verdade, ou vai abrir uma discussão desnecessária? Acho que o amor se mostra, por exemplo, na carta de Paulo, quando ele diz que nossas armas são poderosas em Deus. Alguns acham que são poderosas em Deus para dar cacetada no irmão. Não. São poderosas em Deus para destruir as prisões que os aprisionam. Exatamente. Não destruir quem está lá dentro. Você não está... A palavra não é para você pegar e destruir a pessoa, é para você destruir aquilo que acorrenta ela. O amor de Jesus, que se revela nessa ressurreição dele, é um amor que liberta. É um amor que transforma, é um amor que traz para si. Ele não destrói a pessoa. Porque o inimigo de Deus não é aquele que ele quer salvar. Está como inimigo, porém ele quer que se torne amigo. Mas aí você pega tudo isso e você usa essas armas que Deus nos dá para destruí-lo. Você cria aquelas facções, você cria divisões, você cria mal-estar. Não é isso que Deus nos chama de fazer. Eu muitas vezes eu fiz isso, pastor, que você falou. Escrevi. E na hora que você olha assim e fala, quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena. Porque você não vai demonstrar amor. Não vai. O que você vai libertar? O que você vai mostrar? O que você vai trazer para essa pessoa? Essa pessoa vai ficar com mais raiva ainda de você. Uma vez eu já cheguei nesse ponto de cair nessa tentação e entrar numa discussão dessa de Facebook. E você vê que ela não acaba. Não. Você responde. De vistas, né? Você responde, a pessoa responde em cima, você responde não, responde assim. E nessa situação eu tentei responder com amor, eu tentei responder com a palavra, tendo paciência, conversando com essa pessoa, mas a pessoa ela se cega. Porque a gente tem que lembrar que quando a palavra é um negócio perigoso, é uma arma, é uma espada. E quando você usa, você está ferindo o coração da pessoa. Aquilo que a vida dela inteira está baseada em cima. Aquele ídolo que está no coração, às vezes, a pessoa está toda a sua vida construída em cima daquilo. E quando você usa aquele corte, vai doer. Sim. E se você acha que você vai ganhar simplesmente por bater, uma espada tem que se manusear corretamente. Exato. Ela não é um porrete, ela não é um negócio de amassar pão, ela é uma arma de guerra. Exatamente. É uma arma que você tem que ter o trato, você tem que ter saber como usá-la. E quando a gente usa ela sem amor, às vezes até achando que estamos no amor, mas às vezes dentro de nós a gente quer ganhar a discussão. Que eu como interpreto como esse caso que eu caí. Exato. A gente acha que é por amor, mas é porque a gente quer ganhar, senão a gente já tinha parado logo na segunda. Exatamente. Não, de nem entrada. Não, nem entrado. Mas... É por isso que aí eu gosto de Paulo, né? Porque ele fala, combati o bom combate. Ele lutou pelo que valia a pena. Não tem muitos inúteis. Exato, cara. E o amor nos ensina isso. O amor ensina, olha, lute pelo que vale a pena. Não precisa lutar por todas as coisas. Então, primeira coisa, já é 8h38, Marcos. Primeira coisa, primeira verdade que nós vemos aqui, a primeira questão que nós conversamos aqui. O que Jesus consumou através da ressurreição? O amor. Então, viva o amor, pratique esse amor, né? Transborde a sua vida debaixo da realidade desse amor. A segunda coisa que eu acredito que nós aprendemos que Jesus consumou através da ressurreição é a liberdade. E você vai entender aqui o que eu quero dizer com liberdade. Em João 19:30, nós encontramos o texto que ele diz: está consumado. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Então, eu quero ler só duas linhas aqui para você sobre isso. Cristo satisfez a justiça de Deus pela morte de todos, para pagar pelos pecados do eleito. E esses pecados nunca poderão ser punidos outra vez, já que isso violaria a justiça de Deus. Foi para a liberdade que Deus nos libertou, que Deus nos trouxe, né? Então, que liberdade que é essa, queridos? É a liberdade da realidade do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Uma das coisas que a gente precisa entender é que o pecado não pode mais nos separar
do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus, com a ressurreição, ele consuma a liberdade. Nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado. Isso não quer dizer que nós não vamos pecar, tá bom? Isso não quer dizer que nós não vamos agir ainda numa realidade contrária à santidade de Deus. Porque nós vivemos essa luta entre o velho e o novo homem. É por isso que Paulo em Efésios vai falar a respeito da armadura de Cristo. Nós temos que nos revestir da armadura de Cristo. Capacete, couraça, escudo, toda essa realidade. Mas Cristo na cruz, na ressurreição, na cruz e na ressurreição, ele consuma essa liberdade que nós temos nele. Tá bom, queridos? Nós não somos mais escravos do pecado. Em Cristo nós já fomos perdoados pelos nossos pecados. Volto a lembrar de alguns detalhes importantes. O perdão que nos foi dado em Cristo através da cruz e essa liberdade que ele consuma na sua ressurreição não é uma brecha para a gente continuar pecando. Tem uns doidos aí que falam, não, eu já estou perdoado mesmo. Jesus já perdoou todos os meus pecados, então eu vou sair daí pecando. Agora eu vou fazer tudo o que eu quero, eu vou fazer o que eu posso. Não, pelo amor de Deus, meu filho, você entendeu errado a cruz. Jesus, ele não nos deu, através da sua ressurreição, essa liberdade para que a gente saiba fazer o que a gente quer fazer. Ele comprou. Ele nos perdoou dos nossos pecados para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, certo? Mas ele consumou essa liberdade para que nós fôssemos livres para viver uma vida de rendição a ele, né? Para viver uma vida de adoração a ele. Nós vamos falar isso hoje no culto, hoje à noite, às 19h30. Então eu vou deixar isso para mais noite. Para adorar a ele, ou seja, é uma liberdade para que nós nos sintamos livres, de forma que nada nos impeça de adorá-lo, de cultuá-lo, de servir a ele com alegria no nosso coração. Então, isso é importante para nós. Sabe, nós precisamos parar de achar que o pecado tem mais poder e tem mais força do que Deus, né? Tem mais força do que Deus. Ele não tem, tá bom, gente? Nós já não somos mais escravos do pecado. O pecado já não tem autonomia sobre a realidade da nossa vida. Nós ainda vamos pecar porque nós não estamos vivendo a realidade da glorificação, né? Nós deixaremos de pecar quando Jesus voltar, nós formos para a glória junto com ele. Mas até lá, nós teremos essa luta contra o pecado. O velho homem vai lutar com o novo homem e aí vai ter a realidade dessa luta. Mas nós somos livres, não somos mais escravos do pecado. Jesus já venceu a morte, gente. Ele já ressuscitou. Isso é de extrema importância para a nossa vida. Quando as mulheres chegam lá, o anjo está lá na porta, os guardas estão se fingindo de morto, e o anjo diz para as mulheres, não temas, porque sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Então na ressurreição dele, ele também consumou. Quer buscar entre os mortos aquele que não precisa mais. Gente do céu, você não é mais escravo do pecado, então para de pecar. É difícil falar isso, né? Para de colocar a culpa que o pecado tem mais força. Porque você não é mais escravo do pecado, meu filho. Mas eu não consigo. Consegue. Em Cristo você consegue. Em Cristo você consegue, porque Jesus venceu a morte. Não é? E no mundo tereis aflições. A gente cita demais esse texto, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se Cristo venceu, ele nos deu essa autonomia para vencer essa realidade. Nele nós temos força para vencer o pecado. Nele nós temos força para fugir da aparência do mal. Tem um texto muito bom para falar desse tema. Romanos, não precisa abrir aí, irmãos. Romanos capítulo 8, versículo 38. Não vou falar de predestinação hoje. Romanos 8, 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor.
esse amor que nos liberta, nada nos separa. Nada nos... A gente já canta isso, né? Não tem como. Nada nos separará do amor que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa liberdade que Ele nos comprou, seu amor. Gente, a gente... É aquele mesmo texto que enquanto somos libertos daquelas prisões de Satanás, nós somos levados, nossos pensamentos a ser levados cativos a Cristo. Sim. Nós somos levados nossos pensamentos, nossa mente, como Paulo vai dizer em outro lugar, nós somos levados a formatar a nossa mente, a mente de Cristo. Pensar como Cristo pensa, viver como Cristo vive, porque isso é liberdade. Nós somos criados para um propósito e nossa liberdade é cumprir esse propósito. Porque nós estamos sendo amarrados de cumprir o propósito pelo qual nós somos criados. Então, você vê essas pessoas, o mundo hoje, qual que é a doença do século, pastor? Depressão. A tal da depressão. Mas o que é depressão? O que não é só depressão, mas o que é o pior problema no mundo hoje? Existe uma pergunta que está na base da filosofia, o pastor deve conhecer essa. Conhece de mesmo? E Calvino ele pega no começo das Institutos da Religião e trata dessa questão. A primeira coisa que ele trata, para começar a falar da religião cristã, é a pergunta mais antiga da humanidade, é uma das mais importantes: quem sou eu? Quem sou eu? E ele deixa claro que para nós nos conhecermos, nós precisamos conhecer a Deus. E conhecendo nós mesmos, nós também conhecemos a Deus, porque nossa imagem está em nós. Somos a imagem e semelhança dele. Então, quando nós somos cativos do pecado, você é impossibilitado de conhecer. Você não consegue se conhecer, você não consegue saber quem você é, você não consegue se firmar, você não consegue ter certeza de nada, você não consegue ter esperança. A gente se finge com falsas esperanças e o que acaba acontecendo? Eu uso a imagem daquele vaso que o filho está jogando bola dentro de casa, caiu, quebrou, ele pegou e amarrou tudo com fita crepe. Enrolou tudo com fita crepe e o vaso está certo. Aí na hora que ele põe em cima do pedestal, vai plaf, desmonta. Porque aquilo não segura. Exatamente. E a gente vê, uma vez eu tratei dessa questão aqui com os irmãos, acho que foi com os jovens, por que aquele jovem que entra na escola e sai atirando nos outros? O que deu na cabeça dele? Ele ficou louco, estava drogado, estava chapado? O que estava acontecendo com ele? Ele ficou louco? Ou ele só levou a última consequência aquilo que o mundo dá? Ele levou a última consequência aquilo que o mundo dá, porque as falsas fitas crepe que seguravam a vida dele caíram. Exatamente. E essas cadeias agora o arrastam para a morte. O amor de Jesus Cristo, quando Ele ressuscita, às vezes eu imagino, quando a gente fala de Deus morrendo, eu imagino um peixe comendo um elefante. A morte tentando engolir o Criador da vida, o Deus Todo-Poderoso, e aquilo se rompe em pedaços. Exato. Aquilo lá é destruído porque ele não tem capacidade de fazer aquilo. E a Bíblia diz assim que Jesus, tendo ressuscitado, ele é a garantia de que Deus aceitou o seu sacrifício por nós e que nós agora estamos livres porque nosso pecado foi pago e consumado. Exatamente. Deus aceitou aquele sacrifício. O cordeiro foi aceito por Deus. E agora a gente é livre. Mas livre para quê? Aí esse é o ponto. Não é? Livre para quê? Não é livre para pecar. É livre para adorar, livre para se relacionar, livre para viver com Ele. Como diz nossa confissão de fé, qual é o propósito último? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Isso é liberdade. É para isso que nós somos livres, né? Você estava falando aí, tem um texto marcado aqui, né? Que é o texto de Zacarias 13:1. Naquele grande dia, uma fonte jorrará para todos os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, a fim de purificá-los Do pecado e da impureza. Eita! É isso aí, cara. Essa é a realidade. Nós somos livres. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Oh, redundância, mas uma redundância verdadeira, gente. Esse texto aqui de Apocalipse, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito entre os mortos e o soberano dos reis da terra. Olha que bastante títulos, né? Ele que nos ama e mediante seu sangue nos
libertou de todos os nossos pecados. Então, meu querido, você e eu, nós somos livres do nosso pecado. Nós estamos livres da realidade do pecado. Isso não quer dizer, volto a dizer, isso não quer dizer que nós não vamos pecar mais, tá bom? Nós ainda vamos pecar porque somos seres humanos, o pecado ainda habita em nós, existe a realidade não pecar. Do não posso, né? Do posso não pecar. Nós vamos pecar. Se eu falar isso, eu já pequei. Acabou. Mas a grande questão é que esse pecado não vai me levar a perder aquilo que Deus consumou na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que talvez isso vai ser uma questão doutrinária. Talvez algumas pessoas que vão assistir vão discordar disso, doutrinariamente falando. E aí eu não estou preocupado com isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, queridos. Por que nós acreditamos nessa realidade de salvação? Uma vez salvo, sempre salvo. Porque nós acreditamos que o que Cristo consumou na cruz, Ele fez de uma vez por todas. Então essa realidade, você está vivendo no pecado, então você perdeu a salvação. Você voltou para a igreja, você ganhou a salvação de novo. Se você pecou, você perdeu a salvação. Nós já fomos libertos disso. Jesus já nos garantiu perdão na cruz. Sabe por que nós precisamos lembrar disso? Por isso que eu falo que é questão de algumas doutrinas. Porque a salvação, ela não vem por obras, não são as coisas boas que eu faço que vai me garantir a salvação. A salvação é graça, é dom de Deus, é graça, não de obras, é fé. Para que eu não me glorie, para que você não se glorie dizendo, olha, eu fiz coisas boas, então eu estou salvo. Não. Deus nos libertou dos nossos pecados através da cruz, através da ressurreição, para que essa liberdade nos desse autonomia, como o Marcos já bem falou aqui, para nos relacionarmos com Deus, para vivermos a vida de Deus em nós e através de nós, e essa vida de Deus em nós e através de nós fortalecesse o nosso coração, nos levasse a ansiar pela vida dele, para que através desse fortalecimento e através da vida dele em nós começássemos a viver aqui um pouco daquilo que nós vamos viver para toda a eternidade. Senão não faria sentido a realidade de nós querermos Deus aqui, ou nós não querermos Deus aqui e querermos Ele na eternidade. Por que eu vou querer Deus na eternidade se eu não quero Ele aqui? Então nós somos livres do pecado. Deus nos libertou para que eu e você entendamos que com Ele, a presença do Espírito dele em nós, que é o que Jesus garante, que Ele nos enviaria o outro Consolador, na mesma substância, na mesma autoridade, no mesmo poder do que Ele, é que com Ele em nós, e através dessa liberdade de intimidade, de fortalecimento com Ele, nós vamos lutar contra o pecado. Nós temos a opção de dizer, eu não vou cair nessa, eu não vou pecar. Então você está no Facebook, dá um exemplo básico aqui, né? Você está no Facebook vendo lá o recado dos seus amigos e não sei o que, daqui a pouco aparece uma fotinha de uma mulher seminua. Você tem a opção de você clicar e entrar e ver essa foto, ou ficar parado ali olhando, né? Ou ficar parado ali olhando, ou você dizer assim, bom, se eu ver isso, eu sei que isso não vai agradar o coração do meu Deus, então eu vou passar para frente, eu não quero saber disso para a minha vida. Nós somos livres para isso, ou seja, isso não me escraviza mais, isso não tem mais poder sobre a minha vida. Isso não tem mais autonomia sobre a minha história. Isso não vai me dominar mais, não vai me tomar mais. Não é aquela coisa, eu não posso, eu tenho que ver, eu não consigo. Não. A escravidão é aquela que olha para o lado assim, não tem ninguém, deixa eu fechar a porta. Exatamente. E vai. É por isso que eu já falei em alguns acampamentos, né? Acho que eu já comentei isso aqui na igreja. Se eu não comentei, eu vou comentar ainda. Adolescente jovem. O seu computador não tem que ficar no seu quarto, meu filho, com todo respeito. Tem que ficar na sala. Você tem que deixar o computador. Pastor, mas não tem nem A, nem B, nem C, nem D. É na sala. Porque fica no quarto, você tranca a porta e acabou. Ninguém sabe mais. Vamos ser sinceros, adolescentes ainda não sabem o preço que foi pago. Ou se você sabe, você tem coerência a respeito daquilo que você navega. O preço do pecado. Demais. O que isso vai cobrar de você? Consequência. Não, fala. Um cara que não sei nem se ele é crente, mas ele fala de como ele era viciado nisso. E como se destruiu o casamento dele. É aquele que faz comédia lá? Terry Crew. Eu vi esse vídeo dele. Ele era viciado e ele disse que destruiu a vida dele, isso daí, porque ele passa... as pessoas não são mais pessoas. Exatamente. Queridos, meu Deus. Então, livre. Você é livre.
Deus te deu em Cristo Jesus essa liberdade. Você é em Cristo forte o suficiente para escolher não pecar. É difícil falar isso, né? É que acontece que os filhos de Adão ainda acreditam na mentira da cobra. Exatamente. Você comeu fruto, você vai ser livre dele. Você vai ser como ele. Então você pode ser santo, você pode ser justo por si mesmo, você pode determinar a sua vida, você pode fazer o que você quiser. Eles acham que isso é liberdade, mas foi o que o diabo prometeu. Não é o que Deus, que é a verdade, determina que é a verdade. Foi a sagacidade da inversão, né? Isso. Deus diz, você pode comer de todas, menos da árvore do conhecimento, certo? Aí, o que a cobra vem? Você não pode comer nada. Você não pode comer de nenhuma. Você lê. Tem um sujeito que disse uma vez isso. O diabo fez escola, né? Um cara falou assim, se eu um filósofo aí, se eu não sou livre para fazer uma coisa, então eu não sou livre para nada. Aí entra a velha discussão, né? Mais uma vez, a velha discussão entre o que é livre agência e o que é livre-arbítrio. São duas coisas extremamente distintas, gente. Aí eu sei que a doutrina, de novo, de repente alguém de outra doutrina vai discordar de mim aí. Livre agência é uma coisa e livre-arbítrio é outra coisa. Livre-arbítrio está relacionado à salvação. E livre agência está relacionado àquilo que você faz, dia após dia. Eu escolhi, o Marcos escolheu estar aqui hoje. Isso é livre agência. Ele podia não estar aqui e falar, pastor, vai ser muito cedo, 8 horas da manhã, vou ter que acordar às 7 horas, porque ele mora perto da minha casa. Vou ter que acordar às 7 horas da manhã para me aprontar para ir para a igreja. Você acordou às 6? Olha que menino bom, eu não acordei às 6 horas. 6h50. O meu acordou 6h50, perdão. Eu vou acordar muito cedo. Eu não vou para a escola dominical hoje, não. O senhor vai fazer a live sozinho lá. Ele é meu superintendente de escola dominical. Para você que está chegando aqui, talvez não conheça o Marcos. Eu acho que essa questão... Isso é livre agência, só um minutinho. Isso é livre agência. Você pode escolher isso ou não. Agora, livre-arbítrio é outra coisa. Então as pessoas confundem o que é livre-arbítrio e o que é livre agência. Isso é o que está dando muito problema no coração de muitas pessoas. Então você tem a livre agência. Você pode escolher não cair no pecado. Você pode lutar contra o pecado. Cair no pecado a gente vai cair. Infelizmente isso vai acontecer até Jesus voltar, mas você pode escolher lutar com todas as suas forças a não pecar com aquilo que tem levado você para longe de Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele consumou essa liberdade através da ressurreição. Isso tem que fazer parte do nosso coração, meu filho. Minha filha, em nome de Jesus. A gente pega essa questão aí que o senhor pegou. Ah, pastor, mas eu me converti, vamos formando uma linha aqui. Eu me converti, virei crente, aí eu pequei. Então eu perdi a salvação, mas é como a gente vê o mundo assim, né? Uma linha. É a meritória, né? A gente vê o mundo uma linha, aquela linha tem o passado, o futuro e o presente, a gente vai para cá, mas quando Jesus morre, é dado como sacrifício, o Apocalipse fala disso, o cordeiro que foi dado antes da fundação do mundo. Gente, vamos mudar o ponto de vista. Vamos mudar o ponto de vista para um ponto de vista de Deus, que Deus não está nessa linha. Deus é temporal. Isso, ele não tem tempo, não tem hoje e amanhã. Quando Jesus se dá, a morte que paga nosso pecado não é apenas a morte que é dada na cruz, mas é o julgamento de Deus eterno sobre o pecado que é derramado sobre Jesus Cristo. Exatamente. E quando ele é julgado, aquele pecado que foi colocado sobre Jesus Cristo como cordeiro era recebido no Antigo Testamento, era colocado sobre a cabeça dele, aquele pecado que Deus castigou em Jesus Cristo, era o pecado, Deus não está lidando com uma linha. Ele não estava lidando com os pecados até o ano 0 depois de Cristo, 33 depois de Cristo. Ele estava lidando com tudo. Deus não é a questão do onisciente, a gente não entende essas palavras, a gente fala, repete. Soberania. O que é onisciente? Uma vez eu ouvi uma pregação sobre o que é onisciente. Onisciente é que Deus não só conhece todas as coisas, mas Ele conhece todas as coisas, as possibilidades das coisas, o que elas podiam ser, o que elas vão ser, o que elas não vão ser. E ao mesmo tempo, Ele não está travado numa linha do que vai acontecer. Deus está vendo lá na frente, vai acontecer tal coisa. Deus não está nessa linha. Deus está em cima. Imagina uma bola. Deus está em cima e Ele está com a bola na mão. Ele está conduzindo. Ele está conduzindo tudo. Soberanamente. É outra palavra. Essa é a nossa liberdade que foi comprada para a gente na ressurreição, Exatamente. quando Jesus morre e ressuscita. Essa é a liberdade que Ele nos deu, uma liberdade completa, é a vida eterna. Exatamente. O meu primeiro pastor presbiteriano fez a primeira pregação que eu escutei foi o Márcio Salomão. Márcio, se você ver isso aí depois,
Você vai lembrar disso daí. Abraço, conversa. Abraço, mas a diferença entre vida eterna e vida infinita. Sim. É isso que nos põe aqui. Às vezes a gente olha muito na nossa perspectiva, a gente tem que tentar ler a Bíblia na perspectiva do Deus que a inspirou. Exatamente. Para ele, irmão, você caiu, eu sei, eu já sabia. Quando eu cobrei o pecado ali em Jesus, eu já estava cobrando essa queda sua. Mas isso não te aprisiona mais. Exatamente. Você pode se levantar dessa lama, se lavar no sangue de Cristo e lutar mais um dia. Exatamente. Então, retomando, para a gente ir para o último aqui. Jesus consumou, através da ressurreição, o amor, consumou a liberdade e o que ele consumou através da ressurreição? A vida. Né? A morte não foi capaz de detê-lo. Né? Louvado seja Deus por isso. Jesus consumou a vida. É a resposta, né, ou é a fala aqui do anjo para as mulheres. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Ele está vivo. Jesus está vivo. Romanos 6,4 vai dizer assim: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Queridos, Deus em Cristo, através da sua ressurreição, também nos dá vida, e vida em abundância. Jesus consumou vida. Não estamos mais mortos em nossos delitos e pecados. Agora estamos vivos. Né? Estamos vivos em Cristo Jesus. E é através dessa vida agora que nós precisamos levar a realidade de Deus através de nós. Lembre, ele consumou vida, mas não somente a vida, essa vida que a gente está vendo aqui. Ele consumou a vida eterna para que nós fôssemos ressurretos, ressuscitados junto com ele, não é? Assim como Cristo foi ressuscitado, diz Paulo aos Romanos, os mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Então é uma vida aqui, mas a vida eterna, para ir junto com ele para o lugar que ele foi preparar para a gente na casa do Pai, onde tem muitas moradas. Então ele consuma essa realidade da vida. É por isso que nós, cristãos, não entendemos que a morte é o fim. A morte é o começo, né, na verdade. A morte é o retorno para a nossa casa. Né? Nós não está acabado para a gente. O corpo fica, mas o espírito vive. Nós voltamos para o nosso lar pleno, para aquele lugar que Jesus vai preparar para nós. Nossa vida está em Cristo. Né? Está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós precisamos lembrar dessa realidade. Na ressurreição, Cristo consuma a vida. Estamos vivos em Cristo Jesus. E essa vida agora é a vida eterna. Não infinita, gente. Eterna, gente. Você vai ler um texto daqui a pouco. Tem mais dois textos que eu quero ler para vocês aqui. 2 Coríntios 13:4 diz assim: porque apesar de haver sido crucificado em fraqueza, ele vive. E isso pelo poder de Deus, Paulo diz. Semelhantemente, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para vos servir. Então, queridos, lembre-se disso. Jesus, ele consumou vida. Você tem vida, e vida em abundância. Então aproveite a vida de Jesus, né? Aproveite a vida que Deus te deu. O que você vai ler aí, Marcos? Você pegou aí? Pode terminar? E o outro texto que eu queria ler aqui para você, que é 2 Timóteo 2,11, vai dizer assim: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Preste atenção nisso. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Então, a vida aqui é um curto prazo. Como diz o pastor Cláudio Duarte, temos uma senha. Não sabemos, não sabemos quando a nossa senha vai ser chamada.
Mas quando Jesus chamar a nossa senha, Ele vai nos chamar para viver com Ele. Por quê? Porque Ele consumou vida. Então, se com Ele nós morremos, com Ele também ressuscitaremos, viveremos, com Ele estaremos vivos. Então, isso é importante para a nossa caminhada, isso é importante para o fortalecimento da nossa fé. A realidade da vida de Deus, através de Jesus, em nós. Quando a gente lê o hall dos heróis da fé lá em Hebreus, Sim. foram cerrados ao meio, partidos, jogados aos cães, jogados aos leões, mortos na espada. E tudo isso a gente fala, nossa, quanta dor, quanto custo, mas eles tinham vida. Exatamente. Eu queria só Você queria ler? terminar aqui, o último texto que eu quero ler aqui, é um texto bem conhecido de todos, João capítulo 17, a oração de Jesus Cristo, em qual ele diz assim: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho para que o Filho te glorifique. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes, e a vida eterna é esta, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviaste. Nossa vida. Quem é nossa vida? Conhecer Jesus Cristo. Estar com Ele. Irmão, o pastor falou, o que adianta a gente não querer Deus aqui e querer Deus lá? A vida eterna é estar com Ele. Se você não quer Ele, como você vai ter essa vida? Que vida é essa que você quer? A vida eterna que Deus nos oferece em Cristo Jesus é a vida de estar em Deus para sempre. É estar com Deus. A palavra conhecer, a gente às vezes, na nossa cultura, já a questão de conhecimento, racionalidade, essas coisas, mudou de contexto. Na palavra, conhecer é aquele conhecimento íntimo, é aquele conhecimento de um casal que se conhece. Exato. O marido e a esposa que se conhecem. A Bíblia usa muito isso. Em toda a parte da Bíblia, o casamento, desde o começo, é usado como um exemplo da relação entre Deus e o seu povo. Quando nós somos chamados a conhecer a Deus, é esse conhecimento que nós estamos falando. Não é sentar aqui, ler toneladas de livro e falar que conhece um pouco de teologia. Não, é conhecer Deus. Ter intimidade com Deus. Exato. Viver com Ele. Amá-lo, Deus. Porque essa é a vida eterna. Porque nós vamos estar com Ele para sempre. Você não vai querer estar lá se você não amar. Então você não vai ter... essa vida eterna não é para você. Então, na verdade, é nem onde nós queríamos. Mas Ele nos traz assim. A todos aqueles que Deus deu ao Filho, Ele dá essa vida eterna. Irmãos, vocês têm que pensar na glória disso. Eu tento, às vezes, levar a magnificar essas coisas na minha cabeça. Uma vez eu vi um pastor falando que de Deus não se fala em diminutivo. Nada de Deus é no diminutivo. Imagina isso, irmãos, você ser um corpo com o Filho de Deus. Sim. Ser uma vida para toda a eternidade diante do Altíssimo, aquele que é para sempre e sempre será. Aquele que tem todo o poder, todo o conhecimento, Ele é tudo para nós. E Ele será a nossa luz. Imagina aquela imagem no texto de Apocalipse. Ele é a luz, não precisa de sol mais, não precisa de estrela, não precisa de nada. Que Ele é a nossa luz. Tudo, Ele é a verdade. Ele nos revela tudo aquilo que precisamos. Aquela grande questão, quem eu sou, Ele responde. Quem você é, Ele diz quem nós somos. Ele determina quem nós somos, e quando a gente se encontra nele, a gente descansa. Porque nossa maior dúvida foi sanada, né? Nossas maiores dúvidas, nossas maiores fraquezas, nossas maiores lutas se desvaem, porque ali está a resposta para tudo. E quando a gente, como cristão, a gente está recebendo isso, a gente não pode desprezar isso. A ressurreição de Cristo nos remete a lembrar daquilo que a gente está recebendo de Deus. O que a gente está ganhando de Deus? Essa vida que a gente está ganhando de Deus é muito maior do que simplesmente dizer: irmão, você não vai morrer, você vai para o céu, você vai ter 50 mil virgens, você vai ficar lá na boa, você vai ficar tocando harpa nas nuvens para o resto da eternidade. Não é isso. Tenta pensar nisso. Até convido os irmãos que, mesmo depois que a gente terminar aqui, tenta raciocinar um pouco isso. Senta no sofá, eu sugiro que você sente, se você for tentar fazer isso mesmo. Senta e tenta raciocinar um pouco disso daí. Tenta pensar nisso.
de que você está recebendo, está sendo chamado para fazer parte da família de Deus. Exatamente. Que você está sendo chamado para fazer parte do corpo do Filho de Deus, que você está sendo chamado para fazer parte da vida que Deus é. Está ali para sempre com Ele. Pensa nisso. Tenta imaginar. Eu sei que não subiu ao coração nenhum, nem olho viu, nem ouvido viu, nem subiu ao coração de homem algum. Mas um prazer maior do que tentar imaginar isso daí, você se debruçar nisso, porque isso é conhecer Deus. Isso é a vida eterna. E acredito, não é muito bom. É maravilhoso. É isso aí, gente. Nós estamos encerrando, tá bom? Viva a vida que Deus te deu, tá bom? Experimente o máximo que você puder com essa vida que Deus te deu aqui. Porque depois vai ter eternidade para viver com Ele. Então não faz sentido você não querer viver com Deus aqui e depois querer viver a eternidade, né? Não tem lógica. Então Deus consuma a vida. Tetelestai, está consumado. Ele consumou, Ele executou, deu vida. Ele deu amor. Ele deu liberdade. Nele nós somos livres. Nele nós temos vida. E nele nós temos o pleno amor. Então aproveite o dia de hoje, né, com a sua família, com da sua casa, enquanto nós estamos aí nessa realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Reflita, pense, e como eu falei na minha live na quinta-feira, né, saia desse coronavírus mais forte do que você entrou, principalmente no seu relacionamento com Deus. Viva o amor, sinta esse amor, busque esse amor. Viva a liberdade, sinta essa liberdade, busque essa liberdade. Em Cristo, tá bom? Liberdade torta por aí não. Viva a vida. Experimente a vida. Anseie pela vida. E que Deus abençoe você. Fortaleça seu coração em nome de Jesus. Bom almoço, meus irmãos. Vamos estar orando aí. O pastor vai orar agora. Encerrarmos, algum aviso, pastor? Não, quero lembrar você que hoje às 19h30 nós teremos mais uma live aqui na igreja. Não teremos ceia online. Não teremos ceia online, tá bom? Não vamos ter ceia online, eu quero ter a ceia presencial, com a igreja reunida depois, quando tudo acabar. Então, hoje às 19h30 estaremos online mais uma vez, terça às 20 horas e quinta às 20 horas estaremos com a devocional, mais uma devocional, um tempo para a gente compartilhar a palavra de Deus. Depois, domingo que vem de novo, aí volta ao normal, né, Marcos? Às 10 horas. Foi às 10 que a gente fez, né? Foi. Às 10 horas e às 19h30, enquanto isso se perdurar, né? Enquanto aí a liderança do nosso país, ou nosso governador, os nossos prefeitos decidirem, tá? Em nome de Deus. Está na mão do nosso Deus e a gente crê que Ele é soberano sobre todas as coisas. Enquanto isso, anime, fortifica-te, né? Teu coração, para que quando falar tá liberado, a gente fazer um cultão, não vai nem caber gente aqui nessa igreja, em nome de Jesus. A gente quer ver você junto, adorando a Deus junto com a gente. Vamos orar, querido? Querida, você que está aí junto com a gente ainda, você que vai ouvir depois, aproveite, feche seus olhos, a gente vai pedir a bênção de Deus. Pai querido, nós te agradecemos por essa manhã, pelo privilégio de poder compartilhar um pouco mais a tua palavra, de conversar aqui junto com o Marcos, e pedir a tua bênção sobre a nossa vida. Obrigado pela realidade de Jesus Cristo. Obrigado pela ressurreição. Obrigado porque através da ressurreição Jesus nos proporcionou vivenciar tantas coisas maravilhosas, Pai. O amor, a liberdade, a vida, o perdão, tantas coisas que fortalecem o nosso coração e nos ajudam na nossa caminhada. Por isso, abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, que dia a dia sintamos o agir do Senhor em nossa história, que dia a dia sintamos a vida do Senhor sobre a nossa vida, que dia a dia lutemos contra o pecado e que dia a dia essa realidade da Tua presença seja abençoadora na nossa caminhada e na nossa história. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor dê um almoço abençoado a cada um dos Teus filhos nesse domingo, que tenhamos o privilégio de, junto com os nossos familiares, ter um momento precioso e que o Senhor continue cuidando de cada um de nós. Ainda estamos na dependência de tudo aquilo que a nossa liderança determinar, mas nunca deixamos de crer que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nunca deixamos de crer
12, 4. E essa é a nossa oração. Seja feita a tua vontade. Assim como o Senhor governa o céu, governa essa terra. Continua governando essa terra. E faça-se a tua vontade sobre a nossa vida. Oramos, gratos por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda há de fazer em nós e através de nós. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém? Amém, querido. Amém, querido. Ó, deixa eu ver. Que Deus abençoe a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus fortaleça o seu coração. Muito obrigado você que acompanhou a gente, você que esteve com a gente. Meu computador acabou a bateria aqui. Eu vi que alguns amigos entraram, o Gerson, aqui do Itaipu, o Rodrigão, lá de Jundiaí. Um abraço, querido. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui que eu não citei. A Márcia, da nossa igreja, João Paulo, o Tom. E Tom, Deus abençoe meu filho. A Marina, os Marina. Então, o pessoal que entrou aí, se falhou alguém, queridos, se eu não falei de alguém, peço perdão, mas é muito bom ter cada um de vocês aqui. E você que vai ouvir depois, que Deus abençoe e fortaleça o seu coração e dê uma Páscoa abençoada em nome de Jesus. Amém, Marcão? Amém. Vamos almoçar? Vamos preparar o almoço. Gente, fiquem com Deus. Até mais tarde, 19h30. Espero por vocês.